Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, o seu professor de língua portuguesa e redação aqui no YouTube. Bora lá galera, uma questão do Sebrasp, mais uma questão aqui nessa nossa lista de questões do Sebrasp, órgão Ceres Pernambuco para o cargo de policial penal. Temos então aí na tela o primeiro parágrafo do texto, depois temos o segundo parágrafo do texto e temos agora a questão, pessoal. Temos a questão aí, é uma questão de concordância. Ele diz o seguinte na questão: no texto existe a relação de concordância do termo, então ele quer saber qual é a relação de concordância dentre as alternativas. Letra A, presentes com coisas mais difíceis no primeiro período do primeiro parágrafo. Letra B, necessário com isso no segundo período do primeiro parágrafo. Letra C, predominante com memória no primeiro período do segundo parágrafo. Letra D, perigoso com ontem no quinto período do segundo parágrafo. E letra E, preciso com o qual no sexto período do segundo parágrafo. Então, nós temos dois parágrafos, vamos ter que ir em cada um dos períodos para analisarmos a concordância, beleza? Então, vamos analisar alternativa por alternativa. Letra A, ele está dizendo que a palavra presentes, concorda com coisas mais difíceis. Onde está isso? Primeiro período do primeiro parágrafo. Então, vamos lá no primeiro período do primeiro parágrafo e vamos ver com quem a palavra presentes está concordando. Vamos lá. Primeiro período do primeiro parágrafo. Pessoal, o primeiro período está lá, ó. Uma das coisas mais difíceis, tanto para uma pessoa quanto para um país, é manter sempre presentes, diante dos olhos, os três elementos do tempo. Quais são? Passado, presente e futuro. Esse é o primeiro período. Veja que nós encerramos o primeiro período com um ponto, né? Com um ponto final. Então, este ponto final está determinando ali o fim do primeiro período, tudo bem? Então, ele diz que a palavra presentes concorda com uma das coisas mais difíceis, é isso, né? Na letra A, presentes concorda com coisas mais difíceis. Vamos lá. Então, vamos analisar isso. Presentes, onde está presentes? Presentes está aqui, ó. Manter sempre presente está aqui, ó. Ó, uma das coisas mais difíceis, tanto para uma pessoa quanto para um país, é manter sempre presentes diante dos olhos os três elementos do tempo. Então, quem é que estão presentes? Os três elementos, tá? Os três elementos do tempo. Então, é manter sempre presentes os três elementos do tempo. Os três elementos sempre presentes. Então, a palavra presentes ali, o adjetivo presentes, está qualificando os três elementos do tempo. Então, ele concorda com os três elementos do tempo. E aí, ó, a letra A está errada, porque está dizendo que presentes concorda com coisas mais difíceis. Não. Presentes concorda com os três elementos do tempo, tudo bem? É manter sempre os três elementos do tempo presentes. Quais são eles? Passado, presente e futuro. Tranquilo? Vamos avançando. Letra B de bola. Vamos lá para a letra B. B de bola. Necessário concorda com... Ele está dizendo na letra B que necessário concorda com isso. No segundo período do primeiro parágrafo. Então, é o próximo período que temos a analisar. Próximo período, então. Ter em mente esses três elementos é atribuir uma grande importância à espera, à esperança, ao futuro. É saber que nossos atos de ontem podem ter consequências em 10 anos. E que, por isso,
e que por isso pode ser necessário justificá-los. Daí a necessidade da memória para realizar essa união de passado, presente e futuro. Então está dizendo na letra B que a palavra, né, necessário concorda com a palavra isso. Vamos lá, vamos ver a palavra necessário com quem ela concorda. Onde está a palavra necessário? Necessário. Vamos marcar aqui, ó. Vou marcar aqui com o marca-texto, tá? Cadê o necessário? Ah, pessoal, o ponto final aqui, ó, marca o final do segundo período, beleza? Eu vou usar uma outra cor aqui, pode ser um azul claro. Cadê a palavra necessário? Cadê a palavra necessário? Tá aqui, ó, necessário. Com que essa palavra concorda? Pessoal, olha aqui, ó. Pessoal, essa palavra, ela é um predicativo do sujeito. Pessoal, você tem ali, ó, que pode ser necessário justificá-los. Pode ser necessário justificá-los. O que acontece ali? O que acontece ali? Essa palavra necessários, que é um adjetivo, necessário, que é um adjetivo, ela funciona como um predicativo do sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito, pessoal, é um sujeito oracional. O sujeito é justificá-los. Se a gente colocar na ordem direta, ficaria assim, ó. Justificá-los, tá tudo em azul ali, ó. Justificá-los pode ser necessário. Então, justificá-los, eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever agora. Justificá-los, botando na ordem direta. Justificá-los pode ser necessário, colocando na ordem direta. E aí, o que acontece aqui, galera? Você tem ali o pode ser, tá? Pode ser, que é uma locução verbal. Essa locução verbal está fazendo a ligação entre os sujeitos justificá-los e o seu predicativo, que é necessário. Professor, justificá-los, então, é um sujeito oracional? Sim. Eu poderia, imagine ali, no lugar de justificá-los, coloque assim, Anderson. Anderson pode ser necessário. Olha aí, aí você enxerga mais rápido, né? Mais fácil, né? Porque é o nome de uma pessoa. Agora, quando tem uma oração, essa oração também pode exercer a função de sujeito. É o sujeito oracional. E aí, o predicativo desse sujeito oracional sempre vai ficar no singular. Então, a palavra necessário é um predicativo do sujeito. O sujeito é um sujeito oracional, é um verbo, justificá-los, é o sujeito, um sujeito oracional, um sujeito em forma de oração. No caso, ali está em forma de tá no formato, né, de um verbo, tem uma forma verbal, o sujeito, então ele é um sujeito oracional. Então, justificá-los é o sujeito. Pode ser, é uma locução verbal que faz a ligação entre o sujeito e o seu predicativo. O predicativo é necessário. E aí o predicativo, quando ele é predicativo do sujeito, de um sujeito oracional, então esse predicativo fica no singular. Por isso a palavra necessário fica no singular. Beleza? Tranquilo? Uma questão mais aí, né, de um grau um pouco maior de complexidade aí, essa letra B. Tranquilo? Até porque, veja que eu coloquei na ordem direta para facilitar o seu entendimento. Mas veja que no texto ele não está na ordem direta, ele está na ordem indireta. Tá assim, ó. Pode ser necessário justificá-los. A gente tem que arrumar isso para enxergar que justificá-los é um sujeito, para enxergar que pode ser, está funcionando como um verbo de ligação, uma locução verbal de ligação, e necessário é um predicativo do sujeito. Então é uma alternativa bem bacaninha aí, precisa de uma análise bem profunda, tranquilo? Mas tá aí então a letra B. Necessário é predicativo do sujeito, como o sujeito é oracional, o sujeito tem uma forma verbal. Então, esse predicativo do sujeito fica no singular, tranquilo? Vamos avançando, galera, vamos avançando na letra C. Está dizendo na letra C que predominante, olha aqui, ó, marcar em vermelhinho, está dizendo que predominante concorda com memória. Onde está isso? Primeiro período do segundo parágrafo. Então, vamos trabalhar agora com o segundo parágrafo. Então, vamos procurar a palavra predominante
e ver com quem ela concorda. Primeiro período do segundo parágrafo. Vamos lá. Primeiro período do segundo parágrafo está ali, ó. Contudo, a memória não deve ser predominante na pessoa. Ponto. Tá vendo que aquele ponto final ali, esse ponto final está marcando o fim do primeiro período. Então, só reforçando isso para você. Então, ele está dizendo na letra C que predominante concorda com memória. Vamos ver. Contudo, a memória não deve ser predominante na pessoa. Olha só, pessoal. O que nós temos aqui é o seguinte. Marcar aqui, ó. A palavra predominante está aqui, ó. Opa, esse azul está muito escuro. A palavra predominante está ali. Mais clarinho. Predominante. O que nós temos aqui é o seguinte, ó. O verbo ou a locução verbal é deve ser. Quem é que não deve ser predominante? A memória. A memória não deve ser predominante. A memória é o sujeito de não deve ser ou de deve ser. A memória não deve ser predominante. Então, quem é o sujeito da locução verbal deve ser? É a memória. Então, a memória é o sujeito. Esse deve ser, essa locução verbal deve ser, está fazendo uma ligação entre o sujeito, que é a memória, e o seu predicativo, que é o adjetivo predominante. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que a memória é o sujeito, e o predicativo do sujeito é predominante. É o predicativo do sujeito. E aí você tem essa relação que o sujeito, o predicativo do sujeito, vai concordar com o seu sujeito. Se o sujeito está no singular, o predicativo do sujeito também vai ficar no singular. Tudo bem? Então, a memória não deve ser predominante. Predominante concorda com a memória, que é o sujeito. E aí, então, o que nós temos, pessoal? Está correto, olha aí, na letra C. Predominante concorda com memória no primeiro período do segundo parágrafo. Então, essa tem que ser a resposta. Pessoal, eu sempre falo, que você tem que, antes de resolver essas questões aqui, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você observa aí os comentários, tudo bem? Então, na letra C está correto. Predominante concorda com memória. Porque predominante é o predicativo do sujeito, a memória. Memória no singular. Predominante, que é o predicativo do sujeito, também deve estar no singular. Bem? Tranquilo? Vamos avançando, pessoal. Vamos ver a letra D aí. Já sabemos que a resposta é a letra C. Ele pede a relação de concordância, está na letra C. Uma relação de concordância correta. Mas vamos avançando, vamos analisar a letra D também. Está dizendo que perigoso, concorda com ontem. No quinto período do segundo parágrafo, vamos lá. Então, primeiro período, vamos ver, segundo período está aqui, ó. Vamos marcando os períodos, tá? Segundo período está aqui. Terceiro período está aqui, ó. Vamos começar o quarto período. Quem considera que o presente não tem valor e que somente o passado deve nos interessar é, em certo sentido, uma pessoa a quem faltam duas dimensões e com a qual não se pode contar. Fechei o quarto período, agora eu vou para o quinto período. Vou marcar aqui onde começa o quinto período, ó. Quem acha um período longo, quem acha que é preciso viver o agora com todo o ímpeto e que não devemos nos preocupar com o amanhã, nem com ontem, pode ser perigoso, pois crê que cada minuto é separado dos minutos vindouros ou dos que o precederam, e que não existe nada além dele mesmo no planeta. E aí o ponto final marca o fim do quinto período. Então tá ali, ó. Qual que é a pergunta da letra D? Está dizendo que perigoso concorda com ontem. Vamos ver, perigoso, a palavra perigoso, onde está? Onde está essa palavra? Perigoso. Palavra perigoso, cadê? Lá no quinto período? Tá aqui, ó. Achei, perigoso, tá aqui, ó.
Então, pessoal, o que nós temos ali é o seguinte: quem acha que é preciso viver o agora com todo o ímpeto e que não devemos nos preocupar com amanhã, nem com ontem, pode ser perigoso. Pessoal, então esse perigoso concorda com o pronome quem. Então, esse perigoso aqui, ó, concorda com o pronome quem. Quem acha tal coisa pode ser perigoso. Então, o quem concorda com o perigoso. E aí ele está dizendo que perigoso concorda com ontem? Não, negativo, pessoal. Perigoso concorda com quem? Concorda com quem? Está lá no início, né, do quinto período. Letra E. Preciso. Está dizendo que preciso, na letra E está dizendo que preciso concorda com o qual? No sexto período do segundo parágrafo. Sexto período, pessoal. É esse próximo, né? Aqui eu terminei o quinto período, ó. Agora eu inicio o sexto período, ó. Quem se desvia do passado e do presente, quem sonha com um futuro longínquo, desejável e desejado, também se vê privado do terreno contrário cotidiano, sobre o qual é preciso agir para realizar o futuro desejado. Vou marcar aqui o fim do sexto período. Aqui com um ponto aqui, ó, tá vendo? Então tá dizendo o seguinte, na letra E, preciso concorda com o qual no sexto período? Vamos ver, preciso. Preciso concorda com quem? Essa palavra preciso. Vamos lá, vamos ver com quem ela concorda. Tá dizendo ali, ó, é preciso agir. É preciso agir. Opa, temos aqui um caso muito parecido com a letra B, pessoal. Temos ali, ó, é preciso agir. Eu posso colocar na ordem direta. Agir é preciso. Olha só, muito parecido com a letra B. Muito parecido com a letra B nós temos. Então, agir é preciso. Agir, ó, colocando a ordem direta eu tenho, ó, tô analisando aqui a letra E, beleza? Letra E. Colocando a ordem direta eu tenho agir é preciso. Temos aqui um verbo de ligação, verbo é. Temos o agir, pessoal, como um sujeito oracional. Veja que a forma verbal é um sujeito. Preciso é o predicativo do sujeito. Quando o sujeito é oracional, o seu predicativo ficará no singular. Então veja que é um verbo de ligação. Ele vai ligar o sujeito ao seu predicativo, o sujeito à sua qualidade, tá? Com o verbo ali entre eles. O verbo de ligação ele fica entre o sujeito e a sua característica, entre o seu predicativo, né? Então, portanto, agir é um sujeito oracional, preciso é um predicativo. O agir é preciso. Preciso é um predicativo do sujeito, tudo bem? Então, você vê aí que é preciso agir é preciso. Então, pessoal, preciso concorda com agir, ó, aqui, ó. Preciso concorda com agir. Preciso concorda com agir. Preciso é o predicativo do sujeito dessa oração, né, desse sujeito oracional agir. Agir é preciso. Imagine ali, em vez de agir, coloque Anderson. No lugar de agir, coloque Anderson. Anderson é preciso. Aí você vê facilmente que Anderson é o sujeito, né? Mas em vez de Anderson, coloque agir, né? Essa forma verbal. E aí você passa a ter um sujeito oracional, né? Tudo bem? Tranquilo? Se você coloca Anderson é preciso, o Anderson é um substantivo próprio. Aí você tem ali um substantivo exercendo a função de sujeito. Agora, se você coloca agir é preciso, você tem uma forma verbal exercendo a função de sujeito. E aí esse sujeito é um sujeito oracional. E aí o predicativo desse sujeito tem que sempre vir no singular, tudo bem? Tranquilo? Então, gabarito da questão aí ficou a letra C.
Ficou a letra C aí, beleza, galera? Tranquilão? Letra C. Pessoal, temos aí para essa questão as justificativas lá do Sebrasp. Estão aí na tela para você analisar. Uma por uma, você pausa o vídeo aí, dá uma lida, anota se você quiser, tudo bem? E faça esse estudo sobre essa questão aí, tá? De concordância, com vários detalhes bem interessantes. Galera, eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha compreendido. Eu sou o professor Anderson Magalhães, galera, e nós estamos juntos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!